Oi, bom dia, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre o solo, sobre o estudo do solo. Hoje foi uma atividade para vocês essa semana no livro de reforço, atividade essa que é sobre o solo, que era o assunto que estamos estudando. Então hoje eu vou fazer uma pequena revisão para a semana que vem a gente entrar com assunto novo, não é? Semana que vem a gente já vai começar a estudar as plantas. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o solo, fazer uma pequena revisão sobre os tipos de solo, também sobre os cuidados que devemos ter com esse solo. Olha só, todos os seres vivos que habitam a Terra, eles vivem na crosta terrestre, né? Então a gente vive em uma parte sólida da crosta terrestre. E nessa parte sólida que nós seres vivos vivemos, nós utilizamos esse solo, né? Essa parte sólida. A gente utiliza muito quando nós plantamos, quando nós colhemos parte dos alimentos, quando a gente constrói, né? Então, quando nós utilizamos esse solo, nós estamos nos beneficiando dele. Logo abaixo do solo, nós temos quem? Nós temos o subsolo. O subsolo fica abaixo do solo. E é lá no subsolo que nós encontramos os recursos naturais que não são renovados, não é? Recursos esses que nós estamos sempre utilizando no nosso dia a dia, que são necessários, mas esses recursos, quando esgotados na natureza, eles demoram milhões de anos para se recompor novamente, para se restabelecer novamente, e muitas vezes nem se recompõem, né? Por levar tantos anos. Então, lá no subsolo, nós temos os recursos que não são renováveis. Então, nele, nós exploramos o quê? Nós exploramos os minerais. Quem são os minerais? O ouro, a prata, o ferro, o cobre. Então, nós fazemos uso desses recursos, não é? E também exploramos os combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? Nós temos o petróleo que é retirado do fundo dos oceanos, né? Nós temos o gás natural e temos o carvão mineral. O petróleo é muito utilizado no nosso dia a dia, porque do petróleo é proveniente quem? A gasolina que é utilizada nos meios de transportes, né? Para que esses transportes haja um deslocamento de um local para o outro, eles precisam da gasolina. E a gasolina ela é proveniente do petróleo. A gasolina, que é um combustível altamente poluente, né? Nós temos também o gás natural. Sabe aquele gás que a mamãe acende, é ligado ao fogão e a mamãe utiliza para cozinhar os alimentos? Então, este gás, ele é derivado a partir do gás natural. E temos o carvão mineral, né? O carvão mineral, que é um líquido escuro, um líquido viçoso, onde é muito utilizado também no nosso dia a dia, proveniente de outros afazeres. Olha só, mas não vamos confundir o que é um carvão mineral com um carvão vegetal. O carvão vegetal, o carvão mineral é aquele carvão que nós utilizamos para acender a churrasqueira? Não, o carvão vegetal, ali nós chamamos de carvão vegetal, não é? Que é aquele carvão que nós utilizamos para acender a churrasqueirinha, assar a carne, que utilizamos também para cozinhar os alimentos e que é utilizado em lareiras, fogões a lenha, né? Muita gente gosta de utilizar. Então,
Esse carvão aí, ele é derivado a partir da queima da madeira, né? Que é o chamado carvão vegetal. E esse carvão mineral que a tia fala é um carvão líquido, não é? Que é explorado no subsolo, que são os chamados combustíveis fósseis. Combustíveis esses que não se renovam na natureza com facilidade, né? Quando explorado, quando o homem retira esses combustíveis, eles passam milhares de anos para se recompor na natureza novamente, né? E muitas vezes nem se recompõe, né? Por isso que nós devemos utilizá-los de forma equilibrada. Devemos utilizar-nos de forma correta, né? Para que não haja danos como a poluição, que vai fazer mal tanto a nós como ao efeito estufa. Aí a gente também viu como é constituído o solo, né? Que o solo ele é formado a partir de minerais como areia e argila e também por rochas, né? Que fragmentadas formam derivadas dos restos de materiais orgânicos, né? Que são os restos de animais e vegetais mortos. Então, nós temos dois tipos de solo, que é o solo permeável e o impermeável. O que é um solo permeável? É um solo que não retém água, um solo onde a água ela passa com facilidade, um solo que o ar também e os nutrientes eles passam com facilidade, né? Então, neste caso, ele é um solo seco. Quando a água ela bate, esse solo ele suga esta água, então ela não retém água nele. Nós temos como, por exemplo, o solo arenoso. O solo arenoso é um solo que não retém água, ele é um solo permeável. Então, nós podemos ter como exemplo as praias, né? A praia ela tem muita areia. E aquela areia ali é um solo arenoso, aquele solo da praia ali, né? Ela é um solo arenoso, um solo que não retém água. Aí nós temos os solos também que são impermeáveis. Quem são os solos impermeáveis? São aqueles solos que retêm água, que a água fica retida sobre ele, que é o caso do solo argiloso. O solo argiloso, que é aquele conhecido como barro, né? Que quando a água bate, ele fica viçoso, né? E a água ela fica retida, ela não passa com facilidade, devido os seus poros eles terem pequenas passagens, né? A abertura ela é muito pequena, então essa água ela passa com dificuldade, por isso que ela fica retida no solo. Então o solo argiloso, que é chamado de solo impermeável. E temos esse solo também quando ele resseca no tempo, quando passa o período chuvoso, e esse solo ele fica ressecado, ele racha, né? Aquele solo. Então, esse solo é conhecido como o barro. E temos o solo umífero, que é a conhecida terra preta, né? Aquela terra preta, aquela terra escura, que é um solo que é proveniente de restos de animais e vegetais mortos, né? Então, meus amores, o solo umífero, ele é um solo rico em nutrientes e sais minerais, é o solo que é apropriado para a planta, um solo onde enriquece o fortalecimento e o crescimento da planta, né? Então, ele é um solo ótimo, indispensável na natureza. Daí, nós devemos ter alguns cuidados com o solo, não é? Porque se nós não tivermos cuidado, como é que esse solo vai ficar, né? Então,
aos poucos ele vai sofrer uma erosão, né, se não cuidarmos desse solo. Olha só, nós temos o solo que ele pode ser irrigado, né? Quando o solo é seco, o que devemos fazer? Irrigar, principalmente quando plantamos, né? E não estamos no período de chuva, devemos irrigar esse solo para que mantenha um solo molhado, úmido, que é essencial para as plantas, né? Então, o solo seco, irrigamos para molhá-lo, né? Molhar esse solo. Temos também o solo onde ele é drenado. O solo drenado é o solo que retém água, no caso, o solo argiloso que retém essa água. O solo drenado é a retirada do excesso de água do solo. Nós temos o solo que ele deve ser arado, né? Que é um cuidado também que nós devemos ter. Então, a aração, ela é revolver a terra. Quem já viu um burro, um cavalo ou até o próprio boi, né? Eles levam um arado, antigamente eles utilizavam para arar a terra, para revolver a terra, né? Hoje eles já não usam mais os animais, já usam tratores que fazem esse processo. Então, o processo de aração é revolver a terra para que os nutrientes, os sais minerais, eles passem com mais facilidade. Nós temos também um outro processo que se chama adubação, não é? A adubação é colocar aquele famoso estrumo na terra, né? No solo, para tornar, no caso, o solo umífero, né? Para tornar aquela planta forte, para que ela cresça fortalecida e uma planta saudável, né? Então, para isso, nós usamos o adubo. Nós temos o adubo químico e o adubo natural. O adubo natural, ele é proveniente das fezes de animais, né? Então, meus amores, esses foram os cuidados, alguns dos cuidados que devemos ter com o solo. Cuidado esses que é muito importante para esse solo ele continuar firme, continuar saudável e continuar proveniente de muitos plantios e muitas plantas, não é? Então, essa foi a nossa aula. Na aula que vem, nós iremos falar um pouco sobre as plantas. A gente vai entrar em assunto novo e façam a tarefinha aí da página 99 à página 101, primeira coluna, né? Só até a questão 2 da primeira coluna. E até a nossa próxima aula. Beijos e tchau para vocês.